Hora da Prosa. A gente está com o diretor executivo do SINDAG para uma prosa muito bacana. Por quê? Ele vai nos apresentar, né, um levantamento feito pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, SINDAG, sobre as operações das empresas aeroagrícolas que combateram as chamas nessa temporada, que foi muito intenso. Mas quem vai apresentar para a gente esses números, estratificado direitinho, é o Gabriel. Olá, Gabriel, como vai? Tudo bem, Cláudio? Prazer falar com você aí, ainda mais desse tema aí que ele é tão relevante para o Brasil. Pois é. Gabriel, durante o Congresso, né, assim, a gente estava chegando para o Congresso em Cuiabá, aquela seca terrível, a gente já via ao longo assim do horizonte aquelas colunas de fumaça, e quando eu cheguei, desembarquei, eu já recebi a notícia de que a aviação, os aviões que estavam expostos lá para o Congresso, já estavam fazendo combates efetivos naqueles focos de incêndio. E a gente sabe que foram muito intensos, mas eu não tenho ainda uma noção de como foi esse trabalho, quantidade de água, voos, enfim. Você já tem essas informações, não é? Sim, temos um levantamento bem completo do Brasil e para quem está nos acompanhando aqui, que não conhece tanto do tema, a gente sempre deixa muito claro que esta prerrogativa de combate aos incêndios com os aviões é algo estabelecido em lei, né? Está legalmente, os aviões agrícolas podem trabalhar no combate aos incêndios, desde que, obviamente, aí preparados para isso. Existe todo Uhum, um processo, alguns protocolos, né, que devem uhum, ser cumpridos para trabalhar com isso, em operações que são coordenadas pelos bombeiros em solo, né? A aviação uhum, colabora, ela ajuda uhum, nisso. Quando a gente traz os números, e aqui o nosso último levantamento dessa natureza tinha sido em 2021, então de 2021 para 2024, a gente mais que dobrou. Então, nós passamos de 40 milhões de litros de água Deus. sendo utilizados nesta temporada. Isso mostra, primeiro, a notícia triste da história: aumentaram as queimadas no Brasil. Isso é um fato. É. Os números estão mostrando que as queimadas aumentaram. Uhum, Não foi o SINDAG que aumentou, né? As queimadas aumentaram no Brasil. Nós tivemos aqui, eventualmente alguém não respondeu a nossa pesquisa, a gente telefonou para todos os associados. 11 estados do Brasil, a gente teve algum associado trabalhando no combate aos incêndios. Então, isso mostra que realmente essa questão de queimadas, essa questão, enfim, de mudança climática, tudo isso tem que ser considerado. Tem algo acontecendo aí. Isso é um fato. uhum, Então, 40 milhões de litros de água, 11 estados com focos de queimadas, onde a aviação ajudou nesse combate, com 22 empresas trabalharam nestas operações com 40 milhões, com 118 aeronaves. Então, só para ter uma ideia, né, do trabalho. E aí, para sintonizar todo mundo, o Brasil tem hoje aproximadamente, número redondo aqui, 2.600 aeronaves, 118 trabalharam, e já deu esse número grande. Então, olha como dá para fazer muita coisa ainda. Olha exatamente. como tem espaço É, e, para crescer ainda mais aqui. É impressionante como a aviação agrícola, o avião, né, a ferramenta, ela se tornou multifunção, né, Gabriel? Exatamente, e é uma das metas que a gente tem, é um dos objetivos, tornar esse equipamento mais competitivo. O que é tornar ele mais competitivo? Ele voa mais, Uhum, porque a gente acompanha as diferentes regiões do Brasil e tem regiões que o avião fica muito tempo parado, em manutenção ou porque as lavouras não demandam tanto. Então a gente está buscando alternativa, porque é muito caro o avião parado, o avião feito uhum, para voar. é, É igual uma empresa de ônibus de transporte, né? Ela precisa transportar pessoas. sim. No caso da aviação agrícola, os aviões precisam trabalhar, tem que estar voando, seja no plantio, seja na adubação, seja no adubo foliar, seja no defensivo. No caso agora aqui, no combate aos incêndios, ele tem que estar voando. Então, mostra assim o quanto o avião pode ser ainda mais útil para a nossa sociedade, né? O quanto a gente pode ser mais efetivo e entregar mais para a sociedade brasileira. Basta aqui a gente olhar os números do combate aos incêndios, né? Onde a gente teve aqui
22 empresas trabalhando, sendo que a gente tem mais de 200 associados. Então, em números redondos aqui, apenas 10% dos sócios estão atuando aqui de forma profissional e organizada nisso. Então, tem um horizonte muito grande ainda para crescer aqui e ajudar o Brasil na questão do combate aos focos de incêndio florestal. O Gabriel, devido à intensidade que nós tivemos aqui, nós tivemos regiões que foram devastadas. O estado de São Paulo veio com uma intensidade muito grande. Uh, a gente tem um espaço muito grande para crescer, mas podemos também trabalhar mais na prevenção. O avião pode ser usado também na prevenção. Por exemplo, queimou uma pequena área ali, vamos dar uma refrescada no entorno ali para que esse incêndio ele não se propague. Isso seria possível? Legal você trazer isso. Inclusive é um tema de casa do nosso time de comunicação. Está preparando o material, vamos ver quando é que ele é um pouco mais complexo esse estudo, mas a gente está fazendo isso, que é acompanhar com as empresas o time de acionamento. Né? Vamos tentar traduzir isso aqui, isso que você está trazendo da questão da prevenção. O que a gente tem visto aí conversando com algumas pessoas, por exemplo, no estado de São Paulo, nas usinas. Quando demora muito para acionar, o tamanho do prejuízo, nós estamos tentando fazer uma conta de quanto você consegue reduzir o acionamento das empresas, o prejuízo, o quanto ele é minimizado, do que você demorar demais para acionar. Isso que você falou, bom, o foco é pequeno, a gente vai controlar, não precisa acionar, deixa assim, vamos ligar só amanhã. Daqui a pouco passam 5, 6, 8 horas e o incêndio toma uma proporção que você não controla mais. Lembrando que o avião, ele faz parte de um ecossistema de combate aos incêndios. Ele sozinho não faz nada. O avião, ele faz parte. Tanto é que esse piloto está treinado, a empresa está organizada, mas isso tem que estar coordenado com o bombeiro em solo, tem que estar coordenado com a usina. A usina tem que ter... Estou dando exemplo da usina, tá? Nós somos no estado de São Paulo, nós temos as usinas aí, que aquelas que conseguem ter um trabalho preventivo. O que é um trabalho preventivo? É manter um contrato, por exemplo, com uma empresa que vai manter uma aeronave à disposição o tempo todo. Para fazer isso naqueles períodos críticos. A gente já percebeu o seguinte, sempre queima no mês de junho, naquele período, naquela região. Então, você já sabe que vai queimar. Você olha os dados de 10 anos, que isso é possível fazer isso hoje, a gente tem informação, então você já previne isso. E você antecipa esse prejuízo. Né? Você investe, você pensa, olha, vou ter que gastar para manter uma aeronave aqui com um piloto à disposição, sim, mas o que você vai economizar de não deixar queimar aí grandes extensões, que foi o que a gente viu esse ano de forma assustadora em São Paulo, um exemplo. De forma assustadora as queimadas que a gente viu e você não controlou mais. Você tem um prejuízo que ele é catastrófico. Além de colocar a vida de muita gente em completa insegurança. Então, sim, trabalhar com a prevenção é o nosso próximo passo, para que a gente antecipe esse trabalho de conscientização, de sensibilização, que tenhamos mais pessoas preparadas, né, até usando como um exemplo recente aqui dessas, que é o extremo, né, das enchentes do Rio Grande do Sul. Agora a gente tem cidades do Rio Grande do Sul, depois de 3 ou 4 enchentes que perderam tudo, até que, enfim, vai ter uma sirene na cidade. Isso é prevenção. Mas até que, enfim, né, se aprenderam que precisa fazer o investimento da sirene, treinamento das pessoas, porque vai ter de novo, já está mapeado, vai ter enchente de novo em 2025. Aqui eu não estou dando uma má notícia, eu estou só dando a informação dos dados. Você, é a mesma coisa. Você disse do prejuízo que os incêndios causam e também do investimento que é possível ser feito na prevenção. Pois bem, para quem nos acompanha, o que foi queimado esse ano, foi queimado cana muito nova para ser cortada, talhões que estavam fora da programação, que não seguiam aquela logística de corte. Enfim, quando houveram os incêndios, aconteceu o quê? Aquela cana que estava muito cedo para ser cortada, ela se perdeu, ou teve que fazer o replantio de toda aquela área. Isso custa muito dinheiro. E uma coisa, um fator que é muito caro, é o tempo.
né? A empresa, a usina vai perder muito tempo, o produtor vai perder muito tempo para refazer aquilo tudo. E aquela cana que foi cortada, que não, poderia ser moída, só que ela tinha ela tem um prazo de validade assim muito curto, que são 48 horas. Então, todo esse investimento que você fala de se fazer de forma antecipada, ele se paga. Ele se paga e muito. Por quê? Quando você cai num incêndio descontrolado, o prejuízo certamente é incalculável. Muito maior do que você se prevenir com uma equipe, com horas de avião, com contratos já antecipados, para ficar tranquilo. Exatamente. Tem uma questão que é muito forte, que é uma questão cultural, e a gente precisa trabalhar isso. Primeiro, trabalhar que a aviação ela é parte do processo, então a gente precisa inserir ela no combate a incêndio Sim. também. A gente precisa entender que a gente trabalha com a aviação lá no maturador na cana, por exemplo, mas a gente também pode contar com o avião para combater incêndio. Mas Sim. ele deixando uma coisa muito clara, não é qualquer avião agrícola que está preparado para isso. Por isso que a gente precisa trabalhar com a prevenção. Muitas vezes acontece um incêndio, está lá queimando tudo, e aí está lá o gerente da fazenda, o gerente da usina, telefona para mim aqui, você consegue um avião? Nossa, não é assim que funciona o processo. Você que trabalha na usina, que tem a usina, que trabalha com produção, já pode mapear isso antes, porque talvez aquela empresa que te atende lá no maturador, ela não esteja preparada para o combate a Perfeito. incêndio. Porque Perfeito. precisa treinar o piloto, tem que mudar os equipamentos da aeronave e tem que planejar a manutenção das aeronaves, que muitas vezes esta temporada dos incêndios, geralmente ela tem acontecido no período de entre safra do restante da questão agrícola. Então as aeronaves muitas vezes estão na oficina, então isso tem que ser planejado, por isso tem que trabalhar com a prevenção, tem que prever isso antes, tem que conversar com a empresa que te atende, entender se ela atua no combate a incêndio, se ela não atua, planeja junto com ela, para que ela possa te atender também, se for necessário, para combater algum foco de queimadas. E uma coisa é fato, né? Um tema que eu tenho acompanhado muito, se errar o time de acionamento, muitas vezes o prejuízo já foi, e esse prejuízo pode ser muito maior, e o avião não vai resolver. Se o avião chegar na hora errada, ele não vai resolver. Até porque não é só jogar água, tem todo um processo que deve ser feito, coordenado com o pessoal de solo, e uma ressalva que a gente faz muito grande. O voo no combate a incêndio ele tem um risco muito alto. É muito perigoso voar no combate a incêndio. Então, por isso que exige um treinamento de altíssimo nível. Planejamento. Precisa, sim, ter piloto experiente, que é muito perigoso, tem muita fumaça. Então, a probabilidade de você fazer algo aí sem muita preparação e ter um acidente é muito grande. Então, a gente tem muita ressalva, a gente recomenda muito que tem que ter muita atenção. Na opinião aí de quem trabalha na área dos pilotos, é o voo mais difícil, é o voo mais complexo, é o voo de combate a incêndio. Gabriel, a gente sempre tem o hábito de fazer comparações, né? A gente observa muitos incêndios que ocorrem nos Estados Unidos, também com uma intensidade muito grande. Como você avalia a qualidade do piloto brasileiro, né, diante das circunstâncias que ele trabalha no combate aos incêndios, quando a gente faz uma comparação com o que acontece nos Estados Unidos? A gente sabe que lá tem aviões maiores, né? Nós temos aviões muito maiores, a realidade lá é diferente, nós não temos essa estrutura, mas a qualidade do voo de combate aos incêndios realizado no Brasil, estamos em nível igual quando a gente se compara, por exemplo, ao voo de aplicação de defensivo? Legal essa sua pergunta, né? Para até ver onde é que a gente está posicionado. E hoje, na nossa avaliação, quando a gente fala dos pilotos brasileiros de combate a incêndio, o Brasil é a primeira linha, o Brasil é o primeiro mundo hoje. Nem sempre foi assim, mas o Brasil vem aprendendo nos últimos 15 anos para cá. O Brasil vem aprendendo muito sobre isso. Tanto é que hoje os próprios americanos, o pessoal da América Latina toda vem treinar no Brasil. Porque vejam que no meio dessa maluquice do Brasil, de burocracia, legislação difícil, pouca infraestrutura para trabalhar junto com os bombeiros, o Brasil consegue se destacar, consegue números como esse aqui, de mais de 40 milhões de litros de água jogada no combate a incêndio,
no ano. Então, o Brasil tem se destacado. A gente teve aí recentemente no Congresso de Aviação Agrícola americano. Os americanos ressaltam isso, quanto o piloto brasileiro tem sido referência, principalmente pela dificuldade de infraestrutura que a gente tem no Brasil. A gente tem aviões menores, a gente tem uma dificuldade de comunicação com os órgãos aqui muito difícil. É muito difícil mesmo no nosso país aqui, e principalmente uma carência. Tem uma carência de equipamento, mesmo de infraestrutura. Aqui eu chamo a atenção porque realmente a gente tem situações aí bem delicadas, né? Desde a falta de respirador lá para os bombeiros, enfim, que a gente acaba tendo que, de alguma forma, tentar ajudar nisso também para poder destravar os processos, né? Então, o Brasil, mesmo assim, consegue avançar, e muito isso fruto da iniciativa privada. A gente tem empresa aí no interior do estado de São Paulo, exemplo aí, a Pachu Aviação Agrícola, que está treinando piloto agrícola no combate a incêndio para o mundo inteiro. Eles têm feito turmas aí a cada 3, 4 meses, né? E citando aí um exemplo, né? Com referência na América Latina aqui, formando pilotos para trabalhar no combate aos incêndios com aviões maiores, né? Que são os aviões aí importados, aviões americanos. Bom, Gabriel, como você disse agora há pouco, né? O número é ruim quando a gente percebe que os incêndios estão aumentando, mas é uma realidade, e por ser uma realidade a gente tem que estar preparado. E os resultados, esses números que você apresentou aqui para a gente hoje, eles demonstram quão árduo foi esse trabalho, e também com certeza mostrou aonde a gente deve aprimorar e precisa melhorar para melhorar até a eficiência desse combate. Uma coisa é claro, ficou bem claro aqui, a gente não pode deixar, Gabriel, para a última hora. Não é uma coisa que você aciona, tá? Gente, perdemos o controle, vamos acionar o avião. O avião não faz milagre, ele trabalha de forma coordenada com a equipe de solo, e você aumentar uma equipe de solo com um número de aeronaves não é uma coisa fácil. Quando você faz isso, você abre uma grande oportunidade para que alguma coisa de errado aconteça, né? Não há espaço para improviso, uma vez que é uma atividade extremamente perigosa, não é? Exato, e temos várias boas iniciativas no Brasil de integração desse trabalho. Um exemplo tem uma das primeiras brigadas aéreas de combate a incêndio, que é em Rio Verde, em Goiás, onde produtores rurais se uniram com os bombeiros e as empresas de aviação agrícola da região, e fazem isso de forma coordenada. Hoje organizaram um processo com procedimentos onde sempre, num período X do ano, sempre tem uma aeronave de plantão. Você reduziu drasticamente a quantidade de incêndios com prejuízos astronômicos, como tínhamos no passado, que demorava muito para acionar. O principal gargalo hoje é o tempo de acionamento dessa aeronave. Então, é uma iniciativa aí bem legal que a gente percebeu aí, onde uniu o produtor rural lá via sindicato rural, uniu as empresas de aviação agrícola e uniu os bombeiros. Então, essa integração dessas três partes trouxe aí um modelo bem interessante para agilizar esse processo de combate aos incêndios. E como não é uma novidade, 2025 vai queimar de novo. Nós vamos ter queimado de novo, infelizmente, vai ter. Basta a gente olhar os mapas, as previsões do clima. Então, a gente precisa já se precaver nesse sentido, se organizar para que a gente tenha um ano mais tranquilo dessa parte, para que tenha, como eu digo sempre, né, que você tenha para quem telefonar, e que para esse número que você for telefonar, vai atender você e vai dar encaminhamento. Esse é o nosso grande desafio, que é se organizar melhor, para que a gente tenha uma tranquilidade maior quando sim tiver os incêndios. Gabriel, eu costumo dizer o seguinte, essa situação é como uma bomba com um pavio muito longo. Quando ele está longo, você vai lá e apaga, sem problema algum. Quando ele vai ficando curto, amigo, o tempo passa muito rápido e o perigo da explosão é muito grande. E a gente viu o que aconteceu esse ano. Esse ano a gente teve, infelizmente, nós tivemos mortes na minha região, morreram acho que 4 ou 5 pessoas aqui na minha região, vítimas de uma verdadeira emboscada que se cria num canavial. Fica um ambiente insustentável, você não tem referência. Se a pessoa acha que andar num canavial em tempos normais é difícil, imaginem num incêndio. A pessoa realmente perde toda a referência do que acontece ali dentro.
Agora, avaliando tudo isso, todo esse resultado positivo e sabendo que nós temos que nos preparar de forma mais organizada, inclusive para que a gente não use tanta água, ou seja, queime menos o ano que vem, a gente sabendo que nós precisamos nos organizar e nos anteciparmos com esses contratos já, deixar tudo arrumadinho, organizado, saber para quem vamos ligar. Como é que você analisa o ano de 2024 dentro de todos os aspectos na aviação agrícola? Um ano desafiador para a aviação agrícola brasileira, principalmente porque ela faz parte de um contexto do agronegócio, por uma série de motivos. O primeiro deles, a gente teve uma disparada dos custos da nossa operação. Cresceram muitos custos da nossa operação, porque tudo que a gente faz está relacionado com o mercado fora do Brasil. Então, dólar subindo, sobe tudo que a gente faz. Subiu o combustível, o nosso combustível representa 60% do custo da operação agrícola, 60% é o custo de combustível. Então, isso subiu. Por consequência, a gente tem um impacto na nossa operação. Custo de manutenção, com um aumento de mais de 50% em relação a 23. É muita coisa. Então, realmente, isso nos causa uma preocupação muito grande. Por quê? Porque é óbvio que isso não é possível repassar para o cliente. E a gente nem recomenda que isso seja feito. A gente tem trabalhado muito com as empresas para que elas trabalhem melhor ainda a sua gestão. Tanto é que elas estão com a margem muito apertada para tentar, na medida do possível, manter o mesmo custo. Nem sempre elas estão conseguindo. Então, um ano desafiador em virtude disso. Então, primeira questão, o incremento de custos da operação. Segunda questão, uma pressão política muito grande em alguns estados contra a atividade, né? E aqui eu destaco o Maranhão como o nosso grande desafio do ano, onde a gente teve aí o envolvimento da Igreja Católica, né? A igreja se envolvendo em ações para restringir a atividade em todo o estado. Isso nos deu mais uma dor de cabeça. Já estamos acostumados com diversos atores trabalhando muitas vezes contra a atividade. Via Campesina, Movimento Sem Terra, isso a gente já está acostumado, normal. Agora a Igreja Católica já não estava tão acostumado ainda trabalhando contra a atividade. Então, um ano desafiador nesse sentido, tanto é que a gente mudou a nossa forma de trabalhar naquele estado, né? Tendo mais uma ação local, que deu certo, né? A gente acaba o ano bem, mas deu uma dor de cabeça gigantesca e nos preocupa um monte o envolvimento da igreja nessas questões. Então, é o segundo ponto. E o terceiro ponto, para fechar aqui, uma avaliação extremamente positiva, onde a gente conseguiu emplacar o primeiro projeto positivo em um estado a favor do setor, que é o estado do Rio Grande do Sul, onde a Assembleia Legislativa declarou a atividade como de relevância econômica e social. Então, isso nos dá um alento muito positivo nesse sentido, onde a gente já tem mais 4 estados que depois que o Rio Grande do Sul aprovou o projeto, já tem mais 4 estados que deram entrada num projeto semelhante. Então, você começa a ter uma onda positiva. Então, a nossa avaliação ela é muito boa, um ano desafiador, de muito trabalho, de muita ampliação de relacionamento institucional. O SINDAG finaliza o ano com uma posição extremamente importante em vários ambientes, né? Desde Sociedade Rural Brasileira, CNA, a própria Câmara de Agrotóxicos do Estado de São Paulo, onde a gente renovou a participação com o empresário Thiago Magalhães, lá com uma cadeira na diretoria também. E assumimos uma cadeira também no Conselho de Agronegócio da CNI, então entrando na indústria também. Então, um ano extremamente importante, de muito desafio, mas acabamos um ano muito felizes, com uma boa perspectiva para 2025, de muito trabalho também, né? Então, essa é uma rápida avaliação aqui, eu até brincava com algumas pessoas internamente na instituição, um ano que parece que teve 1.040 dias, né? Mais ou menos, né? Pela quantidade de coisas que a gente viu aí e passou. Mas o ano está acabando, Gabriel, e eu tenho certeza que mesmo sendo extremamente desafiador, foi um ano de vitórias. E falando nisso, já que a gente está terminando o ano, prestes aí a começar 2025, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui
não só para quem comunga desse ambiente, no ambiente da aviação agrícola, né? Esse setor tão importante, como a gente sempre fala, mas aquelas pessoas que são impactadas de forma tão positiva com o trabalho realizado pela aviação agrícola. Legal, Cláudio. Obrigado pela oportunidade. Agradecer as pessoas que apoiam o setor e parabenizar aquelas pessoas que são curiosas, que querem conhecer mais. Eu sempre digo que desconfiar, não entender, tudo bem, mas você não pode sair julgando sem conhecer algo. Então, parabéns àquelas pessoas que são curiosas, que têm conhecido mais sobre a nossa atividade. Deixar aqui uma mensagem de segurança para todos, que fiquem tranquilos que tudo que esse setor faz é feito com segurança. E tudo que não está adequado, a gente está trabalhando para que fique adequado e que fique da melhor forma possível. Eu também tenho família, também tenho filho, também me preocupo que a gente tenha um alimento cada vez mais seguro, cada vez mais saudável na nossa mesa. Desejar aí um ótimo Natal a todos, um feliz ano novo, com muita saúde principalmente, né? Que a gente tenha saúde para enfrentar tudo que vem pela frente. O restante, cada um se vira, não tenho dúvida disso, né? Mas que a gente possa ter muita saúde, para ter muita disposição para trabalhar e lutar pelos nossos objetivos. Obrigado e nos vemos em 2025. Obrigado pela parceria, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, Gabriel. Eu fico muito feliz de poder caminhar com vocês ao longo desses anos e fico muito tranquilo toda vez que eu falo com alguém do SINAG, justamente sabendo a seriedade com que é feito esse trabalho e também, principalmente, sabendo que é um setor que não se curva, que não se esconde, e toda vez que nós temos uma dúvida, vocês respondem sem nenhuma restrição. Isso é muito bom, poder levar ao nosso público a informação correta, com credibilidade, com responsabilidade. Assim nos dá segurança para trabalhar também. E principalmente acompanhando os últimos resultados das pesquisas, agora com o NEAGRE, sabe, um núcleo tão importante, quando eu converso com esses pesquisadores e eles, sabe, passam uma segurança muito grande do trabalho científico que eles vêm realizando, ou seja, tudo que se faz aqui é feito baseado em pesquisa, baseado em trabalho sério, nada é no achômetro. Isso faz com que a gente que depende de vocês, do trabalho que vocês realizam através sabe, da segurança alimentar que vocês proporcionam, eu fico muito feliz. Feliz por poder contar com o trabalho de vocês e feliz de saber que eu posso propagar as informações que vêm do setor com muita segurança. Então, parabéns e muito obrigado pela parceria. E a gente segue, se Deus quiser, em 2025. Um abraço, obrigado. Hora da Prosa.